Se você está assistindo a este vídeo, talvez já seja tarde demais. Meu nome é Carlos, e o que vou contar pode parecer impossível, mas cada palavra é verdadeira. Há 3 semanas, recebi uma mensagem que mudou minha vida para sempre. Era de Marina Santos, uma jovem de 23 anos que desapareceu sem deixar rastros em uma cidade do interior de São Paulo. Marina era uma estudante universitária comum, até decidir investigar uma lenda urbana local. Ela enviou este último vídeo para mim antes de sumir completamente. E agora, depois de semanas tentando entender o que aconteceu, descobri algo que me fez questionar tudo o que acreditava ser real. Tudo começou quando Marina recebeu uma ligação no meio da madrugada. Do outro lado da linha, apenas respiração pesada e uma voz sussurrando: "Você não deveria ter vindo aqui." Ela morava sozinha em um apartamento pequeno no centro da cidade, e essa ligação a deixou profundamente perturbada. No dia seguinte, Marina encontrou uma carta debaixo de sua porta. Não havia remetente, apenas um símbolo estranho desenhado à mão e uma frase: "Alguns segredos são guardados por uma razão." Ela fotografou tudo e me enviou, dizendo que sentia como se alguém estivesse observando cada movimento seu. Nos dias seguintes, Marina começou a notar coisas estranhas. Suas plantas, que sempre foram saudáveis, começaram a murchar sem explicação. A luz do corredor do prédio piscava sempre que ela passava. Vizinhos que antes a cumprimentavam agora evitavam seu olhar. Mas foi quando ela encontrou pegadas de lama no tapete de seu apartamento que soube que algo estava realmente errado. Pegadas que não eram suas, muito maiores, e que pareciam ter sido feitas por alguém que havia caminhado por muito tempo em terra molhada. Marina decidiu investigar. Ela foi até a biblioteca municipal e começou a pesquisar sobre a história da cidade. Foi então que descobriu os primeiros registros sobre os eventos de 1987. Uma série de desaparecimentos misteriosos que foram abafados pelas autoridades locais. Segundo os arquivos, 5 pessoas desapareceram em um período de 3 meses, todas depois de receberem o mesmo tipo de ligação e carta que Marina havia recebido. O mais perturbador: todos os desaparecidos haviam mencionado a mesma sensação de estarem sendo observados. Em uma seção restrita da biblioteca, Marina encontrou um jornal local de 1987 que não havia sido digitalizado. A manchete a deixou gelada: "Rituais satânicos ou histeria coletiva? Autoridades negam envolvimento em desaparecimentos." O artigo mencionava um grupo secreto que supostamente operava na cidade há décadas. O jornalista responsável pela matéria, Eduardo Mendes, também havia desaparecido logo após a publicação. Sua última anotação, encontrada em sua mesa, dizia: "Se algo Eles me sabem acontecer, que eu sei. procurem pela casa no final da Rua dos Pinheiros." Após suas pesquisas na biblioteca, Marina percebeu que as pessoas da cidade começaram a tratá-la de forma diferente. Comerciantes que antes eram simpáticos, agora se mostravam hostis. Algumas pessoas atravessavam a rua quando a viam se aproximando. O mais estranho, toda vez que ela mencionava os desaparecimentos de 1987, as pessoas fingiam não saber do que ela estava falando. Era como se toda a cidade tivesse concordado em esquecer aqueles eventos, ou como se algo os forçasse a permanecer em silêncio. Uma noite, Marina acordou com barulhos estranhos vindo do andar de cima. Era um arrastar de móveis, passos pesados e, ocasionalmente, o que parecia ser alguém chorando. Ela subiu para investigar e descobriu que o apartamento estava vazio há meses. O zelador, quando questionado, disse que ela devia ter imaginado, mas Marina tinha gravado tudo no celular. Quando reproduziu a gravação, ouviu claramente uma voz sussurrando seu nome entre os ruídos. Uma voz que ela reconheceu das ligações misteriosas. Marina começou a receber mais cartas. Desta vez, não eram deixadas debaixo da porta, mas apareciam em lugares impossíveis. Dentro de sua geladeira, no meio de seus livros, até mesmo em sua bolsa. Todas continham o mesmo símbolo:
mas agora acompanhado de fotos suas tiradas sem que ela percebesse. Ela tentou ir à polícia, mas o delegado, um homem que ela conhecia desde criança, disse que não havia nada que pudessem fazer. Quando ela mostrou as fotos, ele apenas sorriu de forma estranha e disse: "Talvez você devesse parar de fazer perguntas, Marina." Foi quando Marina decidiu que precisava encontrar a casa na Rua dos Pinheiros. Ela sabia que estava correndo perigo, mas sentia que não tinha escolha. Antes de sair, gravou um vídeo explicando tudo o que havia descoberto até então. Neste vídeo que ela me enviou, Marina aparece visivelmente abalada. Suas mãos tremem, ela olha constantemente para os lados e, em determinado momento, para de falar abruptamente, como se tivesse ouvido algo. Quando volta a falar, sussurra: "Eles estão aqui." O vídeo de Marina termina com ela dizendo: "Se algo me acontecer, procurem pela verdade sobre os rituais. Não é superstição, é real. E eles nunca pararam." Ela desligou a câmera e saiu para a Rua dos Pinheiros. Essa foi a última vez que alguém viu Marina Santos, mas sua investigação revelou algo muito maior do que simples desaparecimentos. Algo que conecta nossa cidade a uma rede de eventos sobrenaturais que se espalha por todo o país. E agora, vocês que estão assistindo também fazem parte dessa história. Depois de receber o vídeo de Marina, não consegui mais dormir. Ignorei todos os avisos de minha família e amigos que diziam para não me envolver. Viajei até a cidade dela, determinado a descobrir o que havia acontecido. Mal sabia eu que estava me envolvendo em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Chegando lá, fui recebido com a mesma hostilidade que Marina havia descrito. As pessoas evitavam falar sobre ela, e quando mencionavam seu nome, faziam o sinal da cruz. Um comerciante local me disse: "Rapaz, tem coisas nesta cidade que é melhor deixar quietas." Consegui acesso aos arquivos da Biblioteca Municipal através de um contato que Marina havia feito. Encontrei uma seção secreta, trancada, que continha documentos que datavam do século XIX. Eram registros de rituais, mapas de localização de pontos de poder e listas de nomes. O mais chocante, meu próprio sobrenome aparecia em uma dessas listas, datada de 1923. Meu bisavô havia sido mencionado como guardião de algo que não conseguia compreender. Comecei a entender que minha conexão com essa história não era coincidência. No porão da biblioteca, encontrei objetos que me fizeram questionar a realidade. Eram artefatos antigos, cobertos por símbolos idênticos aos que Marina havia descrito. Quando toquei em um deles, uma sensação gelada percorreu meu corpo e, por um momento, juro que ouvi vozes sussurrando em uma língua que não reconheci. Fotografei tudo, mas quando revelei as fotos, elas estavam distorcidas, como se algo tivesse interferido na imagem. Apenas uma foto ficou nítida, mostrando uma inscrição: "Pacto renovado a cada geração." Através de registros antigos, descobri que nossa cidade havia sido fundada sobre um antigo cemitério indígena. Os primeiros colonos, desesperados por prosperidade, teriam feito um pacto com forças que não compreendiam. Em troca de riqueza e proteção, ofereceriam sacrifícios humanos periodicamente. Os desaparecimentos não eram aleatórios. Eles seguiam um padrão específico. Sempre pessoas que começavam a fazer perguntas ou que possuíam certas características. Marina se encaixava perfeitamente no perfil. Foi quando conheci Dona Esperança, uma senhora de 78 anos que morava na cidade há décadas. Ela foi a única pessoa disposta a falar comigo, mas apenas depois de eu prometer que não revelaria sua identidade. Ela me contou sobre sua irmã, uma das desaparecidas de 1987. Minha irmã Rosa descobriu sobre os rituais. Ela disse com lágrimas nos olhos. Ela tentou avisar as autoridades, mas elas faziam parte do grupo. Na noite em que ela desapareceu, eu vi luzes estranhas vindo da floresta e ouvi gritos que não eram humanos.
Dona Esperança me mostrou um diário que havia pertencido à sua irmã. As páginas finais descreviam rituais macabros realizados em uma clareira específica na floresta. Segundo Rosa, o grupo era composto por pessoas influentes da cidade. O prefeito, o delegado, comerciantes prósperos e até mesmo o padre local. O mais perturbador, o diário mencionava que as vítimas não morriam imediatamente. Elas eram mantidas vivas para alimentar algo que vivia na floresta. Algo antigo que precisava de energia humana para se manter ativo. Após minha conversa com Dona Esperança, comecei a ser seguido. Carros escuros apareciam onde quer que eu fosse. Meu quarto de hotel foi revirado enquanto eu estava fora. Recebi ligações no meio da madrugada com respiração pesada e sussurros ameaçadores. Uma noite, encontrei uma boneca voodoo em minha cama, com alfinetes espetados e uma foto minha anexada. A mensagem era clara. Eu tinha ido longe demais. Quando tentei denunciar minhas descobertas à polícia de uma cidade vizinha, fui informado de que meu caso havia sido transferido para as autoridades locais. O mesmo delegado que havia ignorado Marina agora queria falar comigo. Durante nosso encontro, ele não negou nada do que eu havia descoberto. Pelo contrário, ele confirmou: "Você está certo sobre tudo, Carlos, mas não entende que isso é maior do que você imagina. Há forças envolvidas que não podem ser contrariadas." O delegado me revelou que o grupo não era apenas local. Fazia parte de uma rede nacional de cultos que operavam em várias cidades do interior. Todos seguiam o mesmo padrão: pactos antigos, sacrifícios periódicos e proteção mútua entre os membros. "Sua bisavó sabia disso", ele disse. "Ele foi um dos fundadores do grupo aqui. Você tem o sangue dos guardiões, Carlos. Por isso foi escolhido para receber o vídeo de Marina." Essas revelações começaram a afetar minha sanidade. Eu não conseguia mais distinguir entre realidade e paranoia. Sombras pareciam se mover sozinhas. Eu ouvia vozes quando estava sozinho e tinha pesadelos constantes com Marina me pedindo ajuda. Comecei a questionar se tudo não passava de uma elaborada conspiração para me enlouquecer, ou se eu realmente estava descobrindo uma verdade terrível que outras pessoas queriam manter escondida. Dona Esperança me deu uma fita cassete que sua irmã havia escondido antes de desaparecer. Quando reproduzi a gravação, ouvi Rosa descrevendo um ritual que havia presenciado escondida na floresta. Sua voz tremia de terror enquanto descrevia criaturas que não eram humanas participando da cerimônia. No final da gravação, Rosa sussurra: "Eles sabem que eu estou aqui. Se alguém encontrar esta fita, saiba que os rituais nunca pararam. Eles apenas se tornaram mais discretos." O padre da cidade, Padre Miguel, me procurou em meu hotel. Ele estava visivelmente perturbado e disse que não conseguia mais viver com o peso da culpa. Ele confessou fazer parte do grupo há décadas, mas garantiu que nunca havia participado diretamente dos rituais. "Eu apenas abençoava os locais depois", ele disse chorando. Dizia a mim mesmo que estava purificando a área, mas na verdade estava ajudando a esconder as evidências. Marina descobriu meu envolvimento. Por isso, ela teve que desaparecer. Padre Miguel me explicou que o grupo havia se tornado mais sofisticado ao longo dos anos. Eles não apenas faziam pessoas desaparecerem, mas também manipulavam registros, influenciavam investigações e controlavam a mídia local. Qualquer pessoa que chegasse perto da verdade era silenciada ou desacreditada. "Mas há algo que você precisa saber", ele disse. "Marina não morreu. Ela foi levada para o local dos rituais, mas conseguiu escapar. Ela está escondida na floresta, mas não é mais humana." Após minha conversa com o padre, percebi que estava sendo observado 24 horas por dia. Havia pelo menos 3 pessoas diferentes me seguindo em turnos. Meu telefone fazia ruídos estranhos durante as ligações. Minhas mensagens eram interceptadas. Comecei a deixar pistas falsas sobre minha localização para testar se realmente estava sendo monitorado. Funcionou.
Sempre que mencionava um local específico, pessoas apareciam lá antes de mim. Encontrei o endereço da casa na Rua dos Pinheiros, que Marina havia mencionado. Era uma propriedade abandonada, mas quando me aproximei, percebi que não estava realmente vazia. Havia luzes acesas no porão e som de movimentação vindo do interior. Espiei pela janela e vi algo que me fez questionar minha sanidade. Marina estava lá, mas havia algo profundamente errado com ela. Seus movimentos eram robotizados, seus olhos não piscavam e ela parecia estar conversando com alguém que não consegui ver. Foi aí que tudo mudou. A casa na Rua dos Pinheiros era apenas a entrada. Através de uma passagem secreta no porão, descobri um complexo subterrâneo que se estendia por quilômetros. As paredes eram cobertas por símbolos antigos que pareciam pulsar com vida própria. O ar estava carregado de uma energia que fazia minha pele arrepiar. À medida que me aprofundava, comecei a ouvir cantos em línguas que não reconhecia. Eram vozes humanas, mas distorcidas, como se fossem ecos de algo muito antigo. Segui o som até chegar a uma câmara gigantesca, iluminada por tochas. No centro da câmara, encontrei algo que desafiava toda a lógica. Uma estrutura metálica que parecia tecnologia, mas coberta por símbolos que claramente eram muito mais antigos que qualquer civilização conhecida. A estrutura emitia uma luz pulsante e estava conectada a dezenas de tubos que desapareciam nas paredes. Quando me aproximei, percebi que os tubos continham um líquido escuro que se movia como se estivesse vivo. E dentro desse líquido, consegui ver formas humanas suspensas. Uma delas era Marina. Encontrei registros gravados em pedra que contavam uma história impossível. Segundo as inscrições, nossa cidade havia sido escolhida como um dos pontos de ancoragem para entidades que existiam antes da humanidade. O pacto dos colonos não havia sido com demônios ou forças sobrenaturais comuns, mas com algo muito mais antigo e poderoso. Essas entidades precisavam de energia vital humana para manter sua presença em nossa realidade. Os rituais não eram apenas sacrifícios, mas um processo de coleta e armazenamento dessa energia. Foi então que descobri a verdade mais perturbadora de todas. Meu bisavô não havia sido apenas um membro do grupo. Ele havia sido escolhido para ser o guardião de uma das entidades. E essa responsabilidade era passada de geração em geração através do sangue. Eu não havia sido enviado para investigar por coincidência. Eu havia sido inconscientemente guiado até ali para assumir o papel que era meu por direito de nascimento. Marina havia sido usada como isca para me atrair. Os registros revelaram que a rede de cultos se estendia muito além do que eu imaginava. Não eram apenas cidades do interior, eram pontos estratégicos em todo o país, todos conectados por uma vasta rede subterrânea. Cada local servia como um ponto de ancoragem para uma entidade diferente. O governo sabia da existência dessa rede, mas não tinha poder para detê-la. Na verdade, alguns setores do governo eram controlados pelas próprias entidades, garantindo que suas operações nunca fossem expostas. Enquanto explorava os registros, sirenes começaram a soar em todo o complexo. Eu havia acionado algum tipo de sistema de alarme. Vozes ecoavam pelos corredores. Não eram humanas, mas algo que imitava a fala humana de forma imperfeita. Corri de volta para a câmara onde Marina estava suspensa e tentei quebrar o tubo que a continha. Quando o líquido escuro começou a vazar, ela abriu os olhos e me olhou com uma expressão que não era dela. "Você não deveria ter vindo", ela disse com uma voz que parecia vir de múltiplas gargantas. Marina me explicou que sua consciência havia sido preservada, mas ela agora servia como hospedeira para uma das entidades antigas. Ela podia ver através dos olhos de todos os outros hospedeiros espalhados pelo país. Era assim que o grupo mantinha controle sobre tudo. "Eles não são malignos", ela disse. "Eles são anteriores aos conceitos de bem e mal. Eles simplesmente existem e precisam de nossa energia para continuar existindo. É uma simbiose."
Outras criaturas começaram a aparecer nos corredores. Eram os outros hospedeiros, pessoas que haviam desaparecido ao longo dos anos. Todos se moviam de forma coordenada, como se fossem controlados por uma única mente coletiva. Eles não tentaram me machucar fisicamente, mas suas presenças criavam uma pressão psicológica insuportável. Eu podia sentir minha sanidade se deteriorando à medida que tentavam se conectar com minha mente. Consegui escapar da câmara principal, mas percebi que o complexo subterrâneo era um labirinto projetado para desorientar intrusos. Todas as passagens pareciam iguais, e eu começava a questionar se estava realmente me movendo ou se era tudo uma ilusão. A cada corredor que eu virava, encontrava mais hospedeiros me esperando. Eles não bloqueavam minha passagem, mas sussurravam coisas que faziam com que eu questionasse minha própria identidade e propósito. Eventualmente, cheguei ao que parecia ser o centro do complexo. Lá, encontrei uma versão mais velha de mim mesmo, ou pelo menos algo que assumia minha aparência. Ele me explicou que eu tinha duas escolhas: aceitar meu papel como guardião e viver uma vida de conforto e poder, ou tentar resistir e acabar como mais um hospedeiro. Você foi condicionado sua vida toda para este momento, ele disse. Cada escolha que você fez, cada pessoa que conheceu, foi parte do plano para trazê-lo até aqui. Descobri que minha própria memória havia sido manipulada. Eu não havia recebido o vídeo de Marina por acaso. Eu havia sido parte do grupo desde o início, mas minhas lembranças haviam sido suprimidas para que eu pudesse desempenhar o papel de investigador inocente. O vídeo que vocês estão assistindo agora não é um aviso, é uma ferramenta de recrutamento. Cada pessoa que assiste se torna parte da rede, ligada inconscientemente ao sistema. Mas havia algo que nem mesmo as entidades antigas sabiam. Meu bisavô havia deixado uma falha no sistema, uma forma de quebrar o ciclo. Ele havia gravado instruções em código nos próprios registros que eu estava lendo. A verdade era que as entidades não eram tão poderosas quanto pareciam. Elas dependiam da crença e do medo humanos para manter sua presença. Se um número suficiente de pessoas se recusasse a acreditar, elas simplesmente desapareceriam. Para quebrar o ciclo, eu precisava destruir o núcleo central do complexo, sabendo que isso resultaria em minha própria morte. Mas também libertaria todos os hospedeiros e encerraria a presença das entidades em nossa realidade. Comecei a destruir os equipamentos e imediatamente senti a resistência das entidades. Elas tentaram me parar através de ilusões e manipulação mental, mas eu me mantive focado no objetivo. As entidades se manifestaram diretamente, assumindo formas que desafiavam a descrição. Elas me mostraram visões de futuros alternativos, onde eu aceita meu papel e vivia uma vida de luxo e poder. Tentaram me convencer de que destruir o sistema resultaria no caos e no sofrimento para milhares de pessoas. Mas eu sabia que eram mentiras. A verdade era que elas estavam desesperadas e minha resistência estava funcionando. Consegui destruir o núcleo, mas não sei se foi suficiente. Enquanto gravo este vídeo, posso sentir que algo mudou na realidade ao meu redor. Os hospedeiros desapareceram, mas também posso sentir que as entidades estão procurando novas formas de se manifestar. Marina estava certa sobre uma coisa. Uma vez que você sabe da existência delas, você nunca mais pode ignorá-las completamente. Elas sempre encontram uma forma de voltar. Este é meu último vídeo. Após destruir o complexo, percebi que não posso mais viver uma vida normal. Sei coisas demais e minha presença coloca outras pessoas em perigo. Preciso desaparecer, mas não posso deixar que a verdade morra comigo. Se você assistiu até aqui, agora também faz parte da história. Você tem uma escolha: esquecer tudo o que ouviu e continuar sua vida normal, ou aceitar que o mundo é muito mais estranho e perigoso do que imaginava. Cuidado com os sinais. Se você começar a receber ligações estranhas,
encontrar símbolos desconhecidos ou sentir que está sendo observado. Pode ser que as entidades estejam tentando se reagrupar. Elas são pacientes e persistentes. Lembre-se, elas se alimentam do medo e da ignorância. Conhecimento é sua melhor defesa, mas também sua maior vulnerabilidade. Uma vez que você sabe, não pode mais fingir que não sabe. Este vídeo pode ser removido a qualquer momento. Se você quiser preservar essas informações, grave-as, copie-as, compartilhe-as. Mas faça isso com cuidado. Nem todos estão preparados para a verdade. E se você conhece alguém que desapareceu misteriosamente, alguém que estava fazendo perguntas inconvenientes ou investigando coisas que não deveria, pode ser que eles tenham tropeçado na mesma rede que Marina e eu descobrimos. Estou deixando este vídeo com alguém de confiança, com instruções para publicá-lo se eu desaparecer. Se você está assistindo agora, significa que provavelmente já é tarde demais para mim, mas não é tarde demais para você. Use essas informações sabiamente, questione tudo, desconfie de coincidências e lembre-se, nem sempre os que desaparecem estão realmente mortos. Agora você sabe a verdade sobre Marina Santos e sobre a rede de entidades que opera em nosso país. Você sabe que há forças trabalhando nos bastidores, manipulando eventos e controlando informações. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai ignorar e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido? Ou vai aceitar que agora você também é parte dessa história? Cuidado, porque agora você faz parte disso também.